que é justamente sobre essas diferenças aí no radar da economia americana e da economia brasileira. Aí nos Estados Unidos está para cair, aqui está para subir. E como isso está movimentando aí os investidores, já que você, como você disse mesmo, os Estados Unidos estão quase nas máximas, aqui no Brasil nós estamos nas máximas. Como que isso pode estimular o mercado, essa nova dinâmica? O Brasil entrou numa contramão. O Van Dijk sabe muito bem o problema aqui nos Estados Unidos, o que vai ditar a economia americana saudável vai ser a velocidade do corte. Cortou rápido é porque a coisa está bem ruim e o mercado vai reagir a isso. Se ele conseguir parcimonial, a gente vai ter um mercado saudável, sem muitos buracos no caminho, porque lembre-se, corta-se juros para estimular a atividade, a Bolsa vai ter que dar uma olhada para algumas coisas que o valuation está um pouco esticado se a economia americana está desacelerando. No Brasil, por outro lado, a gente tem um problema de desancoragem. A curva longa já precifica alta de juros. Nós temos visto o Banco Central sendo bem vigilante em relação a isso e talvez seja necessário subir para ancorar a expectativa, mas o Brasil está num momento meio esquisito, porque sobe agora para cair no começo do ano que vem. Hoje o Joaquim Levy falou numa matéria no jornal que subiria em setembro para sinalizar corte em novembro e corte em dezembro. O Banco Central não é trader. Eu acho que o Banco Central não tem o papel de fazer coisas de curto prazo. Talvez tenha que subir, porque a atividade está muito forte, desancorou a expectativa. E nós temos um problema fiscal que não vai ser resolvido, porque o governo enxuga gelo em relação ao problema fiscal. Não adianta bater recorde de arrecadação, não adianta falar que vai fazer corte e não cortar despesa. Enquanto não mexer na conta de despesa, o fiscal vai continuar fragilizado, o mercado vai continuar pedindo prêmio e não vai ter confiança que vão entregar o que vai entregar. A Bolsa do Brasil sobe muito porque, além dela estar barata desde 1.500, que a gente escuta isso, a Bolsa brasileira vive barata, nós tivemos um reposicionamento de capital nas últimas semanas, nos rebalanceamentos de índices globais, China perdendo de novo mais participação e o Brasil ganhou um pouco de participação. Isso trouxe fluxo. Gringo trouxe 10 bilhões nos últimos 5 dias úteis, se eu não estou enganado. Isso faz uma diferença para uma bolsa que tem um volume muito pequeno comparado com a média. O que o Brasil negocia por dia, Apple negocia na parte da manhã aqui fora. Essa é a grande diferença. O Brasil está girando em 22, 25 bilhões de reais por dia. Apple faz isso entre a abertura e a hora do almoço, de volume. Então isso também ajuda. E outra coisa, tem que tomar um pouco de cuidado, como a gente está vendo essa semana, porque como a gente acabou de falar, o mercado se antecipa às coisas. O brasileiro fica com aquela impressão, vai cair juros nos Estados Unidos, vai subir juros no Brasil, o real vai se apreciar. A gente viu a mínima do real na segunda-feira a 5,38, ele está negociando nesse momento a 5,55, com o mercado sabendo que o Brasil vai subir juros, apostando nisso, e o mercado apostando que os Estados Unidos caem juros. O que mostra isso? Que tem um componente interno, não só de Brasil, mas como de mercado emergentes. Hoje a moeda mexicana apanha muito por causa das reformas que o governo está fazendo lá, que é um componente muito forte em mercado emergente, o governo. Coisa que no mercado desenvolvido, a gente tem nos Estados Unidos uma situação onde um candidato quase tomou um tiro e morreu. O candidato que é o atual presidente tiraram da campanha porque ele não tem condições de ser presidente, mas ele continua sendo o presidente atual. E a vice que colocaram no lugar dele, que causou tudo isso nos últimos anos, está falando que está tudo bem porque ela é vice do presidente, mas que no primeiro dia de trabalho dela ela vai resolver todos os problemas, que ela está 3 anos e meio e não fez nada disso. E a Bolsa não está nem aí, a economia está ignorando tudo isso. Essa é a diferença de dinâmica entre um lugar desenvolvido e um país emergente. O governo tem pouco peso na economia, vide o circo que está nos Estados Unidos, diferente do mercado emergente como o Brasil, que qualquer palavra fora da vírgula ou qualquer expectativa ruim em relação ao governo, você tem uma deterioração nos ativos. Bons pontos. Fábio, para fechar, gostaria também da opinião do Van Dijk a respeito desse tema. Bom, eu tenho que concordar com o Fábio. Gostaria de discordar, mas está certíssimo a análise dele, bem em linha com tudo que é do mais
ortodoxo em economia e é um dos maiores problemas que o Brasil tem é o próprio risco país. Quando você tem um governo que chega a 40% do PIB, né, em todas as suas esferas, você tem um país onde a atividade governamental ela é quase mais importante em termos de sinalização, etc., do que as atividades privadas. Então, quando o governo tem gasto mais do que nunca gastou na sua história, tem um déficit nominal de 10% do PIB, vale a pena fazer um parênteses aqui. Para você ser membro da União Europeia, você tem que aceitar que o seu déficit nominal não pode passar de 2% do PIB. Tá? Tem até uma banda que vai até os 3%, que é aceitável, tá ok? A França está com o maior endividamento dos países membros da União Europeia, em torno de maior déficit nominal dos países da União Europeia, em 5,5% e crescendo. E existe uma preocupação gigantesca com as finanças da França. O déficit nominal do Brasil, que é um país de terceiro mundo, tá, tem dificuldade de captar recursos, conseguiu se livrar da dívida externa em dólar, mas tem muita dificuldade de captar recursos, está em 10%. Em 10%. Tá? Os gastos têm crescido na toada de 15%. A arrecadação recorde cresce em 9%. É uma conta muito fácil aritmética, que eu tenho até vergonha de fazer, porque eu sou treinado para fazer coisa mais importante e mais complicada que isso. Mas se a gente olha algo tão simples como essa conta, a gente sabe que isso vai dar ruim, para usar a terminologia, né, não do mercado. Vai dar ruim. E isso tem se provado. Esse vai dar ruim, essa expectativa, desancora as expectativas de inflação de curto, médio e longo prazo. Nós estamos falando de 2027, com expectativa de inflação bem acima da casa dos 3%, quase em 4%, em 3,7%. Quer dizer, isso mostra que, independentemente do que o Banco Central faça, e tem limite para o que o Banco Central pode fazer, porque vale lembrar que o Banco Central tem controle sobre juros de curtíssimo prazo. O resto da composição da curva de juros é feita pelo mercado. Quem empresta dinheiro, quem toma decisão de alocação de recursos, não é o Banco Central. E quando existe um descasamento entre expectativa, aquilo que está acontecendo, principalmente na política fiscal, dá nisso. Então, existe pressão para aumentar taxa de juro, existe uma expectativa real, e isso deve acontecer baseado em pontos puramente técnicos. Não é que o mercado ganhou. O mercado ganhou, não. Eu já teria aumentado antes. Já a questão nos Estados Unidos, nós temos um país muito diferente. Hoje, o que mais impera nos Estados Unidos é quem vai ser o próximo presidente. Essa é a grande questão. E quem é que vai ter maior condição de domar o déficit público americano. O déficit público americano, em épocas de não guerra, nós não estamos em guerra, atingiu a mesma cifra, 122% do PIB, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E temos um problema sério nos Estados Unidos. Parte desse grande problema de endividamento americano e do processo inflacionário recente se deve à política de Joe Biden e de Kamala Harris. Por quê? Eles tomaram a decisão, eles colocaram mais de 3 trilhões de dólares para rodar na economia americana, desde o 1 trilhão que aconteceu no Inflation Reduction Act, o IRA, tem os 2 trilhões que foram utilizados para combater os efeitos nocivos da pandemia, 3 trilhões de dólares. Isso significa que a base monetária americana expandiu demais, independentemente do que poderia ter feito o Banco Central, que foi conivente nessa expansão da base monetária. A base monetária pode ser expandida através de gasto ou pode ser através de taxa de juro. Os dois aconteceram. A base monetária americana, M1, M2, nunca na história americana tiveram no mesmo nível que se encontra hoje, com uma leve diminuída nos últimos 6 meses. Mas mesmo assim é a maior expansão.
Então vamos lembrar economia 101, a primeira disciplina. Se você tem uma oferta gigantesca de um bem, e mesmo sendo dinheiro, o dinheiro é um bem, o que acontece com o nível de escassez dele? Não existe. Então, o preço desse bem cai. É o que está acontecendo, que a gente notou. As pessoas foram às compras e as pessoas ainda têm o fator emprego, pleno emprego e salários corrigidos acima da inflação. Obviamente, isso é um problema. Alguém tem que fazer alguma coisa. Valeu, Vandic. Importante também esses pontos que você traz aqui para a gente. Eu aproveito para agradecer a presença também do Fábio Fares, mais uma quinta-feira aqui com a gente. Você mudou, aliás, né, a sua participação nessa semana, mas é sempre bom ter você aqui com a gente. Um bom dia aí para você, um bom resto de dia e até a próxima, Fábio. Muito obrigado, Maurílio. E só para finalizar, o Vandic tocou num ponto que é importante, as pessoas esquecem. A bagunça aqui nos Estados Unidos monetária foi muito culpa do Biden, que não tem justificativa até hoje o pacote que ele soltou no começo do governo, quando a gente já tinha vacina rodando, reabertura acontecendo e estava tudo bem. E agora o que é mais legal, na convenção deles essa semana, porque democrata, esquerdista, é tudo alucinado, eles falando que tem que resolver o problema que o último presidente causou, sendo que dos últimos 16 anos eles estão 12 no poder. E o problema aconteceu só em 4 anos. Graças a Deus, se Deus quiser, em novembro as urnas vão dar um recado para essa turma, porque isso tem que acabar aqui. A América tem que voltar a ser América. Boa semana para vocês e a gente se fala semana que vem.